E então, turminha, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso encontro de ciências. Mas e aí, como foram as avaliações? Tudo certo? Gostaram das avaliações? Já vocês têm ideia se saíram bem ou não tão bem assim? Foi muito difícil, foi complicado ou não? E aí, o que é que vocês podem falar? Eu tô aqui torcendo para que tudo tenha dado certo, tá bom com vocês? Para que tirem boas notas, né? Tenham aproveitado bastante as aulas, tanto online quanto presenciais, e que tenha dado tudo bom, né? Um resultado positivo, tá bom? Então, vamos dar continuidade ao nosso trabalho? Vamos lá em nosso livro. Em nosso livro, nós vamos para a página 174 até a página 183. Então, vamos falar sobre força e trabalho. É um assunto bem diferente, tá bom? Mas vamos lá. Então, gente, no início da unidade tem aí, né, como abertura, máquinas simples. Vamos acompanhar. Observa a imagem, né? Tem alguém aí pendurado nos cabos. A legenda: mulher praticando atividade esportiva, conhecida como tirolesa, na região de Riviera Maya, no México. A tirolesa é composta de um sistema de cabos e polias. Olha aí. Bicicletas, motores e várias ferramentas elétricas dependem de roldanas ou polias para funcionar. A polia é uma roda que gira em torno de um eixo e tem um canal por onde passa uma corda, ou dentes, onde se encaixam correntes. Nas bicicletas, por exemplo, as duas roldanas são ligadas por correntes, formando as engrenagens que fazem com que as pedaladas movimentem os pneus. Sistemas formados por polias são indispensáveis em vários tipos de serviços, como resgates em acidentes em que a vítima precisa ser suspensa. Elas também são usadas em alguns esportes como a escalada, o rapel e a tirolesa, e em muitas outras atividades do dia a dia. Então, observem a figura que é a que nós já lemos, a legenda. A questão é: onde é possível observar roldanas e alavancas em funcionamento no seu cotidiano, no nosso dia a dia, onde nós enxergamos isso? E de que forma esses instrumentos nos ajudam no dia a dia? Vamos lá? Olha aí. Força e trabalho. Quem não conhece essa brincadeira? Cabo de guerra? Todos, né? Todos conhecem, não é isso? No dia a dia, a palavra força tem vários significados. Muitas vezes ela é usada no sentido de esforço muscular, por exemplo, em um puxão, como você pode ver na situação que aparece nessa figura aí abaixo, né? Nessa brincadeira, cada um vai puxar para o seu lado, né? Um grupo, essas duplas aí, né? Cada dupla puxa para fora essa corda. E acaba vencendo quem tem mais força, né? Quem puxa o outro lado. Então, nessa brincadeira, o lado que aplicar a maior força na corda vence a disputa, certo? Eles vão aí puxando. Em física, podemos conceituar força como qualquer agente que pode deformar um objeto ou modificar o movimento de um corpo, alterando sua velocidade. Na figura 7.3, a garota empurra a mesa, olha aqui abaixo. Ela empurra a mesa, fazendo com que ela se desloque, né? Tá aqui empurrando. Ela mudou a mesa de posição, aplicando uma força. Por causa do deslocamento da mesa, dizemos que a força aplicada pela menina realizou um trabalho. Então, o trabalho foi o ato de deslocar essa mesa. E a força foi o que fez com que ela empurrasse, né? Com que ela fizesse que a mesa saísse do lugar. Ao arrastar a mesa, dizemos que a força aplicada pela menina realiza um trabalho. De uma forma simples, podemos dizer que o trabalho depende da força aplicada e do deslocamento do objeto. Quanto maior a força usada para puxar, empurrar ou levantar um objeto,
maior será o trabalho realizado. O trabalho também será maior quanto maior a distância percorrida pelo objeto ao ser puxado, empurrado ou suspenso. Em outras palavras, o trabalho é o resultado da multiplicação de força pelo deslocamento. Como veremos a seguir, as máquinas simples modificam a força que a pessoa tem de fazer ao realizar uma atividade ou trabalho, e com isso facilitam diversas tarefas. Vamos lá. Alavancas, roldanas e outras máquinas simples. A partir do conhecimento, né, desses tópicos aí, desses sistemas, a gente consegue identificar no cotidiano, né, nossas ações em que estamos envolvendo, né, estas, ainda que a gente nem perceba. Mas vamos lá. Quando se fala em máquina, talvez você pense em uma máquina de lavar, um liquidificador, o motor de um carro ou um computador. Mas uma tesoura, um carrinho de mão e um alicate também são máquinas. Máquinas mecânicas que facilitam nossas atividades. Todas as máquinas mecânicas são adaptações ou combinações de dispositivos chamados máquinas simples, que você verá a seguir. Vamos falar sobre as alavancas? Uma alavanca é uma barra, uma haste de madeira ou outro material resistente que pode se mover sobre um ponto fixo, também conhecido como ponto de apoio. As alavancas são muito úteis para mover objetos pesados. Na figura aí abaixo, olha aí, observe que a pessoa da figura aplica uma força a determinada distância do ponto fixo com o intuito de vencer o peso da rocha que está a outra distância do mesmo ponto. Olha aí. Observe as setas, né, indicam a posição da força. Chamamos força potente ou força motriz a força capaz de produzir movimento. E força resistente a força capaz de se opor ao movimento, que no caso da figura está associada ao peso da rocha. As setas indicam o movimento, o sentido, né, das forças. Olha aqui, a pedra puxa para baixo e aqui é o movimento também da mão, né, para levantar a pedra, puxa para baixo. Esquema que mostra como a alavanca é posicionada sobre um ponto fixo e usada para deslocar corpos. A pessoa aplica uma força chamada força potente para deslocar um objeto, associado a uma força resistente. A alavanca representada na figura 7.4 é chamada de alavanca interfixa, porque o ponto fixo fica entre a força potente e a força resistente. O que você acha que vai acontecer se a pessoa afastar um pouco o ponto fixo da extremidade em que há a pedra? Para constatar o que acontece, realize a atividade a seguir. Você vai precisar de uma régua rígida, que não se dobre, né, facilmente, de cerca de 30 centímetros de comprimento. Alguns livros e uma borracha que sirva de ponto de apoio para a régua. Olha aí a imagem, né? Já dá para entender como é que tem que fazer. A alavanca utilizando régua e borracha. Observe que o ponto de apoio está bem perto do ponto de contato da alavanca com os livros. Olha aqui o ponto de apoio bem próximo. Produza uma montagem semelhante e teste se é fácil levantar a pilha de livros nessa situação. Depois, afaste um pouco a borracha, que vai ser o ponto fixo, da extremidade, onde estão os livros, e repita o teste. Afaste mais um pouco a borracha e repita a tentativa. Então, tem várias opções para vocês fazerem, certo? À medida que você afasta o ponto fixo dos livros, tende a fazer cada vez mais força para levantá-los. Então, se está próximo do ponto fixo, vai ser mais leve, né? Quando você empurrar, rapidinho ela vai subir, leve. Mas à medida que se afasta, fica mais difícil, porque precisa de mais força aplicada. No caso da alavanca, né, na figura 7.4, isso também acontece. Quanto mais perto o ponto fixo estiver da rocha, menos força será necessária para movê-la. Com a alavanca, portanto, fazemos menos força para levantar a rocha.
Além disso, observe que com a alavanca, a força aplicada é dirigida para baixo, enquanto a força que faríamos para levantar a rocha sem a alavanca estaria dirigida para cima. Mas será que com o uso de uma alavanca, o trabalho realizado é menor do que sem a alavanca? Olha aí, no exemplo da figura 7.4, a figura exercida pela pessoa, que é a força potente, é menor do que o peso da pedra, que é a força resistente. Mas a distância percorrida pela extremidade pressionada da alavanca é maior do que a distância de deslocamento da pedra ao ser levantada. Então, observe a distância, observe a B, que é bem maior. Observe que o deslocamento da A, que é da caixa, é menor que o deslocamento da extremidade pressionada pela alavanca, onde a força potente é aplicada. Sendo assim, o trabalho realizado com a alavanca é igual ao trabalho realizado sem a alavanca, pois, como vimos, o trabalho é o resultado da multiplicação da força pelo deslocamento. E apesar de uma força aplicada ser menor, o deslocamento da alavanca é proporcionalmente maior. Na figura 7.7, podem ser vistos alguns instrumentos que funcionam como alavancas interfixas. Confira a posição das forças aplicadas em relação ao ponto fixo. Olha aqui o martelo, né, que está tirando um prego que está fincado na madeira. O ponto fixo. E aqui, olha aí o deslocamento, a força, né? Olha aí. Já no caso do alicate também. Olha aí, eles se cruzam, né? As duas hastes aí. Aqui é o ponto fixo. E observe que ele coloca força aqui, né? Que faz com que eles cortem o fio. Aqui são exemplos de aplicações de alavancas interfixas no cotidiano. Muito bem. Vamos lá. Vamos conhecer agora outro tipo de alavanca. A figura 7.8, que é essa figura aqui, mostra alavancas interresistentes. Nesse tipo de alavanca, a força resistente está entre o ponto e a força potente. Vamos olhar o ponto fixo. Olha aqui, força resistente, força potente. São exemplos de aplicações de alavancas interresistentes no cotidiano. Carrinho de mão e abridor de latas. Olha aqui, o ponto fixo, que é o que vai prender, né, a chave aqui do abridor. E aqui, força resistente e força potente. Compare os esquemas gerais das alavancas interfixas e interresistentes na figura. Observe que nas alavancas interresistentes, a distância entre o ponto fixo e a força resistente é sempre menor que a distância entre o ponto fixo e a força potente. Por isso, a força potente é sempre menor que a força resistente. Observe aí a gangorra, né? O ponto fixo, força potente e força resistente. Olha aqui. Já o ponto fixo em outro lugar, olha aí como é diferente, força resistente e força potente. Observe agora a imagem abaixo, né, a figura abaixo da pinça. A pinça funciona como uma alavanca interpotente. A força potente fica entre o ponto fixo e a força resistente. Olha aí, ponto fixo e força resistente. E aqui está a força potente, ela fica entre um e outro. Esquema geral de alavancas interpotentes. Olha aqui, o ponto fixo, a força potente fica entre a força resistente, certo? Vamos lá. Observe que nesse tipo de alavanca, a distância do ponto fixo à força resistente é sempre maior que a distância do ponto fixo à força potente. Por isso, é preciso executar uma força maior do que a resistência. A vantagem de usar esse tipo de alavanca não é diminuir a força, mas fazer com que o pequeno deslocamento na altura da força potente provoque um deslocamento maior na altura da força resistente. Veja como isso funciona no nosso corpo. Ao se contrair,
O músculo do braço, né, chamado de bíceps, ele puxa o osso do antebraço. Esse movimento permite levantar um objeto. Nesse caso, embora a força exercida para levantar o objeto seja maior que a força resistente, a amplitude do movimento da mão é maior do que o encurtamento do bíceps ao ser contraído. Observem aí a bola, né? Tem a força resistente e aqui a força potente. E aqui a descrição: o bíceps, braço, o ponto fixo, né, que fica no cotovelo, e o antebraço. Esquema de uma alavanca interpotente que funciona no movimento de flexão do antebraço. A articulação funciona como ponto fixo, enquanto o bíceps realiza a força potente e a bola na mão da pessoa está associada à força resistente. Vocês viram quantos exemplos que nós fazemos, né, no dia a dia, mas que assim não conhecemos pela nomenclatura, né, não sabemos nem explicar, sem conhecer o conteúdo das alavancas, né? Sem conhecer esse sistema de alavancas. Agora vamos falar sobre roldanas. Em muitos apartamentos, a roupa seca em varais como o da figura aí abaixo. Olha aí, vocês conhecem esse varal? Ao puxar as cordas para baixo, o varal sobe, se aproximando do teto. Você já reparou por onde as cordas deslizam conforme esse tipo de varal se move? Olha aqui, essas rodinhas pretinhas. As cordas passam por roldanas ou polias, que são rodas com sulco ou canal na borda. Nos varais de roupa de teto, as roldanas facilitam a movimentação. Então, elas são super importantes, né, para fazer essa corda correr com mais facilidade. Então, puxa a cordinha, o varal sobe ou desce. O varal de teto. No destaque é possível ver as roldanas pelas quais passam as cordas que são puxadas para o varal subir. Olha aí as roldanas. Observe na figura 7.14, olha aí, uma roldana presa no teto. Trata-se de uma roldana fixa, ou seja, o eixo da roldana é fixo no suporte. Nesse caso, a força necessária para equilibrar o peso do corpo do outro lado da corda tem o mesmo valor do peso. Em outras palavras, a força potente é igual à força resistente. Esse tipo de roldana pode alterar apenas a direção e o sentido da força. Em vez de puxar para baixo, para cima, de cima para baixo, em vez de puxar de baixo para cima para levantar um peso, com a roldana puxamos de cima para baixo para fazer o peso subir. Então, se não tivesse roldana, a força seria de baixo para cima. A pessoa seguraria a corda aqui e puxaria para cima. Mas como tem a roldana, olha aí, em vez de puxar para cima, vai puxar para baixo, certo? Olha aí a força. Com isso, o trabalho se torna mais cômodo. Veja a figura 7.15 também, olha aí. Repare, imagine você puxar isso aqui com a sua mão, o peso que como não é difícil você levantar. É a pesca industrial de sardinhas em Itajaí. Observe as duas roldanas fixas à esquerda. Elas são usadas para puxar os baldes com os peixes. Olha aqui as roldanas. Gente, tirar de uma parte bem baixa, né? Puxar esses baldes aí, puxando a corda, é tipo o trabalho de puxar água na cisterna. Quem é que não conhece, né? O carretel que a gente usa para puxar água da cisterna quando não existe bomba. Puxar o balde de água. Então, facilita bastante, né? Agora imagine você tirar a água da cisterna sem ter o carretel. Como seria bem mais difícil, hein? A figura 7.16 mostra uma roldana fixa associada a outro tipo de roldana, que é uma roldana móvel. Olha ela aqui, agora já são duas roldanas. Ao contrário da roldana fixa, a roldana móvel reduz a força necessária para levantar determinada carga. Nas roldanas móveis, cada trecho da corda sustenta metade do peso de uma carga. Se colocássemos uma carga de 2 kg presa à roldana móvel da figura, 7.16, bastaria uma carga de 1 kg presa à ponta livre da corda para equilibrar o sistema. Então, observe que a metade, você coloca a carga de 2 kg, só precisa de 1 kg para equilibrar. No caso de uma roldana móvel, o comprimento da corda puxada
equivale ao dobro do deslocamento da carga. Isso quer dizer que, embora a força aplicada seja menor, o trabalho realizado será o mesmo com ou sem rodanas. Estamos entendendo? Vamos lá. Roda com eixo. O conjunto formado por rodas presas a eixos está presente em muitas situações, funcionando como uma espécie de alavanca redonda e permitindo a realização de tarefas cotidianas. Veja, por exemplo, na figura 7.17, um exemplo é um equipamento chamado sarilho, usado para retirar água do poço. Observe que esse caso, gente, é diferente do carretel, né, que nós acabamos de falar. Olha aí, sem carretel, girando-se a manivela, a corda é enrolada ou desenrolada em torno de um cilindro. A vantagem é que a força aplicada sobre a manivela é menor que o peso do balde. Então, olha aí, a força aqui para girar, ela acaba sendo menor do que o peso do balde. A distância percorrida pela mão da pessoa ao girar a manivela é maior do que se ela puxasse a corda diretamente. Por isso, o trabalho realizado é o mesmo. Rodas ligadas a outras por dentes ou correntes são chamadas de engrenagens e são usadas em bicicletas. Lembra lá da corrente da bicicleta que fica presa, né? Nas rodas com dentes, não é? Carros, motores, ferramentas elétricas e em muitas máquinas complexas. As máquinas complexas têm associações de máquinas simples e geralmente usam como fonte de energia a queima de combustível ou a energia elétrica. As engrenagens podem ser usadas para transmitir movimentos e mudar forças e velocidades. Vamos supor que a roda maior, né, chamada de coroa, tenha o dobro do diâmetro da roda menor, chamada catraca. Olha aí, a bicicleta, não é? Além de ter o dobro da quantidade de dentes da outra. O que acontece com a catraca se aplicarmos uma força impulsionando o pedal de uma bicicleta, fazendo-o girar? Cada vez que a coroa der uma volta, a catraca dará duas. Como a catraca tem um raio menor, né, e o número de dentes menor, ela gira mais vezes que a coroa. Então, olha aí. A menorzinha, enquanto a maior gira uma, a menor gira duas. Vamos lá. Plano inclinado. Durante uma mudança, é comum ter de colocar móveis pesados dentro de um caminhão. Como você poderia facilitar a subida de um móvel muito pesado para ser levantado verticalmente a uma altura suficiente para entrar no caminhão? Pense um pouco antes de continuar a leitura. É mais ou menos isso aqui. Como você faria para colocar esse móvel pesado em cima de um caminhão? Vamos lá. Uma rampa ou qualquer plano que forme um ângulo com a superfície horizontal é um plano inclinado. Veja aí na figura, né? Aqui o plano inclinado. A força necessária para elevar uma caixa pesada a 1 metro de altura, por exemplo, com o auxílio de um plano inclinado, é menor do que se a caixa fosse levantada verticalmente. Então, empurrar essa caixa daqui para cima, inclinado, a força acaba sendo menor do que se você pegar simplesmente a caixa e tentar levantar. E quanto menor for a inclinação, menor será a força. No entanto, a distância percorrida pela caixa é maior, portanto, o trabalho é o mesmo. As rampas de acesso são exemplos de plano inclinado. Elas facilitam o deslocamento de pessoas que possuem mobilidade reduzida, mas têm de ser projetadas segundo certas regras. A Lei da Acessibilidade estabelece normas gerais e critérios para a promoção de acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, como é o caso de usuários de cadeiras de rodas, por exemplo. Olha aqui o símbolo internacional de acesso. Quando a gente vê esse símbolo, já sabe que está para cadeirantes, né? Representa os cadeirantes. Ele indica a acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos. Olha aqui as rampas, né? As duas rampas. Cunha. Quem não conhece uma cunha também?
Os instrumentos que cortam ou perfuram, como pregos, facas, machados e lâminas em geral, fazem uso da cunha, que converte uma força de cima para baixo em forças laterais. A cunha é um tipo de plano inclinado. Mais exatamente, é um plano inclinado duplo. Você também pode dizer que o plano inclinado é uma cunha cortada ao meio. Veja aí na figura que o machado funciona como uma cunha. Quanto mais estreita e afiada for a borda da cunha, menor é a força necessária para cortar e separar em duas partes um objeto, e maior é a distância que a cunha precisa se deslocar por dentro dele. Olha aí. E o parafuso? Se você observar um parafuso, vai perceber que a rosca é um pequeno plano inclinado em volta do cilindro. Olha aqui o cilindro no meio e aqui um plano inclinado. É como se fosse uma minúscula rampa em caracol. Agora, gente, em seguida, pense nos móveis e outros aparelhos de sua casa e imagine quantos parafusos estão sendo usados, né? Olha aí. Parafusos servem para fixar duas peças uma na outra ou para apertar ou afrouxar mais as partes de um equipamento. Vamos lá, continuando. A história das máquinas simples. Dê-me um ponto de apoio e eu moverei a terra. Essa frase é atribuída ao matemático e inventor grego Arquimedes. O que Arquimedes quis dizer é que com alavancas pode-se mover um objeto muito pesado, fazendo menos força do que seria equivalente ao peso do objeto. Conta-se que ele conseguiu mover um navio sozinho, o qual só poderia ser retirado das docas com o esforço de muitas pessoas. Para isso, teria usado um sistema de roldanas. Embora tenha sido Arquimedes quem descreveu o funcionamento das alavancas, é muito provável que essa tecnologia já estivesse em uso há muito tempo. Em 5000 a.C., os egípcios já construíam balanças rudimentares para equilibrar pesos, posicionando o centro de uma barra sobre um apoio elevado. Posteriormente, passaram a usar alavancas e rampas para movimentar blocos de rochas. Na construção das pirâmides, supõe-se que os egípcios puxavam imensos blocos de rocha apoiados em troncos que podiam rolar em rampas inclinadas. Essa figura aí abaixo, né? Olha aí, 7.4. 24, aliás. Estudos mostram que para fragmentar as rochas, os trabalhadores do Egito teriam usado cunhas de madeira. Ainda, segundo esses estudos, eles inseriam essas cunhas em rachaduras e as molhavam. Quando a madeira se expandia, a rocha se fragmentava. Agora imagine como era carregar blocos de pedra para os andares superiores da pirâmide sem o auxílio de cordas e rampas. Observem aí. Aqui a representação artística, né, da construção que foi citada aqui em cima, né? A figura de pirâmides com uso de alavancas e rampas. E embaixo, instruções do uso de rodas com eixo, alavancas e outras tecnologias que já eram usadas na antiguidade. Muito bem. Gente, agora nós temos uma atividade para responder, não é? Atividade, questão 1 e 3 da página 187. Vamos lá. Está aqui pertinho. 1 e 3. 1 a 3. Então, vamos fazer agora a primeira, né? Que é a número 1, da página 187. Olha a pergunta. Explique por que o uso de uma alavanca pode ser uma boa opção para levantar um objeto pesado. Nós acabamos de falar sobre isso, não é? Existe o quê? O uso da alavanca faz com que seja necessário menos força, não é? Para levantar o objeto pesado. Então, ele facilita esse trabalho, não é? Então, vocês podem aí escrever. A alavanca pode diminuir a força necessária para levantar um objeto, fazendo com que ela seja menor do que o peso do objeto, né? Então, assim, deixa mais leve esse trabalho, esse esforço, né? Acaba ficando mais leve. O trabalho é realizado da mesma forma, só que com menos força. Gente, as perguntas 2 e 3, vocês vão responder e tirar dúvidas, né, com o professor da
sala, com o professor da turma. Então, já já a gente volta para a nossa segunda videoaula, né? E vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Então, até loguinho.